Bom dia, turma, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar da primeira lei de Mendel. Então, nessa aula aqui, de fato, a gente vai conseguir entrar em genética, né? Mendel foi um cara que realizou um experimento com ervilhas. Lembrando que as ervilhas vêm das plantinhas. E ao realizar esse experimento de cruzamento entre ervilhas, ele conseguiu ver os seus descendentes. A pergunta que era muito feita naquela época era a seguinte: por que que os descendentes, né? Por que que os filhos são muito parecidos com os pais? Como que essas características são passadas? E aí, a partir desse experimento, foi possível entender vários conceitos, né? Entrando aí a primeira lei de Mendel, para a gente poder conhecer e entender melhor, né? Através de um conceito teórico aí, a explicação para essa pergunta. Então, a gente vai primeiro ver o experimento que Mendel fez, para depois a gente ver algumas definições e tudo mais. Bom, pessoal, aqui ó, nós temos uma ervilha amarela e uma ervilha verde. Acredite se quiser, né? Hoje, professora, eu nunca vi ervilha amarela, mas tem. Bom, Mendel cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde, e eu acho, né? Talvez assim, na nossa cabeça, o que poderia passar? Bom, os descendentes que vão surgir vão ser um pouco amarelo, um pouco verde, né? Ou de 4 descendentes vai ser 2 amarelo e 2 verde. Ou os descendentes vão nascer metade amarela, metade verde, enfim. Só que Mendel percebeu que todas as ervilhas nasciam amarelas, né? Surgiam só ervilhas amarelas. 100% da geração, olha só que tá aqui com a nossa setinha, 100% da geração das ervilhas nasciam amarela. E aí eles perguntavam, onde foi parar a característica verde? Realizando uma segunda parte do experimento, né, ele pegou esse descendente amarelo e cruzou com outra amarela. E ele pôde perceber o quê? Que de 4 descendentes, 3 nasciam amarelas e uma verde. Como pode 2 ervilhas amarelas dar uma verde, né? E aí, a gente pode ver isso na vida real, né? Vamos supor que 2 pais, uma mãe e um pai de olhos escuros, tenham um filho de olho azul. Como isso é possível, né? Existe ali um alelo, que a gente chama, um gene, que se expressou nesse filho, né? Em que os pais carregavam, mas não foi expressado nos pais. Os pais apenas carregavam, né? E aí, quando esses alelos foram distribuídos em dose dupla, pode ser expressado no filho. Quer dizer que esses alelos, né? Do caso do exemplo do olho verde, ou no caso mesmo da ervilha, 2 amarelas geraram uma ervilha verde, é possível a gente identificar que essa ervilha verde ela recebeu ali alelos, né, em dose dupla para ser expressado. E que esses alelos, quando não estão em dose dupla, eles não são expressados. Ai, professora, como assim, né? Vamos lá. Nesse caso, pessoal, Mendel chamou a ervilha amarela de dominante. Eu vou pôr um D aqui de dominante, tá? E ele chamou a ervilha verde de recessivo. Vou pôr um Rzinho aqui de recessivo. E aí, a gente entendendo, né, o que seriam esses conceitos de dominante e recessivo. Eu coloquei aqui um slide para vocês com as definições, né, do que é algumas palavrinhas, né, que a gente vai usar bastante em genética. Então, por exemplo, dominante e recessivo. Deixa eu só diminuir aqui o lápis. Dominante e recessivo. O dominante, pessoal, é quando uma característica, tá? Ela vai ser expressada tanto em dose única quanto em dose dupla. E aí, Mendel não usou as letrinhas azão, azinho, que a gente ouve muito desde lá do ensino fundamental, né? Ele não usou essas letras, ele usou a letra verde, V, tá? De verde. Mas a gente vai usar o azão, azinho, porque é o que é mais comum nos livros, nos exercícios, beleza? Então, dominante, né, é o alelo em que vai se manifestar sempre em dose única ou em dose dupla. O que é esse em dose única ou dose dupla? Nesse caso aqui, pessoal, o amarelo, desculpa, ele pode tanto ser expressado, né, se ele for azão, azão, ou se ele for azão, azinho. Ou seja, pode ser expressado em dose dupla, azão, azão, ou em dose única, azão, azinho. Já a cor verde,
a cor verde ela não pode ser expressada em dose única. O verde só é expressado em dose dupla, que é o azinho, que é o nosso recessivo, tá? Então, vamos lá olhar a definição do que é recessivo. Nem sempre, pessoal, né? Porque cuidado com as definições. Eu já vi assim, dominante é a característica que mais aparece, né? Por quê? Porque dominante aqui, de fato, nesse exemplo, a gente tá vendo que é uma característica que mais aparece. Amarelo, 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 amarelo. E recessivo é a característica que menos está aparecendo. Até faz sentido, mas não faz sentido em tudo, né? Então, por exemplo, ter 5 dedos da mão, que a maioria das pessoas tem, é uma característica recessiva e não dominante. Se eu fosse pensar que dominante é uma característica que a maioria tem, característica de ter 5 dedos na mão e não 6, sabe aquele dedinho a mais ou aquele dedão a mais? Deveria ser dominante, mas não é, tá? Então, mais pra frente, a gente vai ver aí exemplos de que tem características recessivas que aparece bastante. Então, a definição de fato do que é dominante e o que é recessivo, vamos lá, dominante e recessivo. Dominante é quando uma característica ela é expressada ou em dose única ou em dose dupla. Já o recessivo, ele só se manifesta em dose dupla, né? Que é, no caso, a letrinha minúscula. E como que a gente consegue perceber isso aqui, pessoal? Em cruzamentos, olha só. Existem 2 formas de cruzar, né? A do chuveirinho e a forma de uma tabelinha. Primeiro eu vou fazer aqui do chuveirinho com vocês, ó. Azão, azão, vezes azinho, azinho, tá? Vamos supor, então, que... que seja amarelo e a verde mesmo, mas pra frente eu vou falar de outra coisa. Quando a gente faz o cruzamento, vocês vão lembrar de matemática, ó. O primeiro aqui, elemento com o primeiro elemento, nós vamos ter azão, azão. Desculpa, azão, azinho. Azão com azinho, nós também vamos ter azão, azinho. Azão com azinho, nós também vamos ter azão, azinho. Azão com azinho, nós também vamos ter azão, azinho. Reparem, todos os descendentes, eles são azão, azinho. E o alelo, né, azão, toda vez que tiver o azão, nesse contexto aqui é a cor amarela, né? A gente viu que para ser amarelo pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. É por isso que nenhum descendente saiu verde, porque para sair verde é necessário o azinho se manifestar em dose dupla. Aqui o azinho não tá em dose dupla, ele tá em dose única. Vamos ver no segundo momento o que acontece, né? Vou fazer aqui embaixo de verde. Olha só, quando eu pego azão, azinho com azão, azinho, aqui não vai caber. Vou fazer mais aqui. Opa. Acabou apagando tudo, foi mal. Quando eu faço, então, esse segundo momento, azão, azinho, vezes azão, azinho, agora sim a gente consegue ver o azinho, azinho aparecendo, ó, vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, é sempre letra maiúscula na frente. E azinho com azinho, opa. Olha aqui uma característica recessiva aparecendo. Ela só aparece em dose dupla, nunca em dose única. Porque se fosse em dose única, aqui a gente teria um verdinho também e a gente não tem. Reparem que de 4 descendentes, 3 são amarelas e uma apenas verde, tá? E aí, pessoal, pensando nesses alelos, né? Vamos ver aqui o que é alelo, que tanto que eu tô falando. É a variação, a variante de um gene, tá? De uma característica carregada pelo gene, pelo um pedacinho ali do DNA. Vocês aprenderam já o que é gene, né? No ano passado. Então, aqui eu tenho uma molécula de DNA, que é o material genético que carrega as nossas informações, e cada pedacinho desse é um gene, tá? Ou seja, cada pedacinho desse tem aqui informações que vão ser codificadas nas suas características, cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, né? Estatura, enfim. E esses genes, né? Nós temos ali a presença de alelos, que nada mais são do que as variações entre esses genes, né? Os alelos podem apresentar 2 variantes, né? Na forma de azão ou azinho, e é o que vai se expressar lá numa característica, podendo ser dominante ou recessiva. Outra definição para a gente saber, importantíssima, é a questão do homozigoto e heterozigoto,
tá? Esse textinho aqui eu vou deixar para vocês nos slides e vocês também têm na apostila, caso tenha dúvida da definição para poder ler novamente. Então, vamos lá ver o que é homozigoto e heterozigoto. Pessoal, homo vem de igual e hétero vem de diferente, né? A gente lembra isso até, né? Em homossexual, heterossexual. Então, homozigoto quer dizer quando os alelos são iguais. Então, por exemplo, azão, azão. Isso é um homozigoto. A gente tem aqui, então, um alelo dominante homozigoto. Outro exemplo, azinho, azinho. Aqui também é homozigoto, os alelos são iguais. Então, a gente tem aqui, no caso dos verdes, homozigotos, né? De alelos recessivos, que só aparecem em dose dupla. O azinho em dose dupla, ele tem que estar ali 2 vezes, né? Azinho, azinho, para poder ser expressado. Já aqui, pessoal, azão, azinho, eu tenho alelos heterozigotos. Azão, azinho. Alelos diferentes. Porém, continua sendo uma característica dominante, né? Porque ser dominante é quando o alelo ele se apresenta tanto em dose única, olha lá, o azão em dose única ou em dose dupla, o azão 2 vezes, tá? Então, homozigoto nada mais é do que o alelo que é igual, né? Azinho, azinho, azão, azão. Quando o alelo for diferente, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, é um heterozigoto, tá? Aí cabe você identificar se é um recessivo ou dominante. Lembrem que, sempre, 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 dominante é quando se apresenta em dose dupla ou em dose única. Dose dupla ou em dose única. Recessivo apenas é expressado em dose dupla, né? Se não for azinho, azinho, não daria o verde. Essa é uma das explicações por que 2 ervilhas amarelas deram uma verde. Na distribuição entre esses alelos, eu consigo montar um descendente azinho, azinho, recebendo os alelos recessivos, né? Para poder expressar ali a característica verde. Então, já falamos um pouquinho, né? Conceito de genética, o que é gene, que é um pedaço do DNA, os alelos, dominante e recessivo, homozigoto, heterozigoto. Vamos falar um pouquinho de genótipo e fenótipo. O que é isso, né? Deixa eu só apagar aqui. Bom, pessoal, genótipo. Genótipo nada mais é do que esses alelos aqui. O genótipo da ervilha amarela é azão, azão. Dessa ervilha aqui. O genótipo dessa outra ervilha aqui é azão, azinho. Qual que é o genótipo, né? Os alelos, o pedacinho lá de gene, os alelos em que a ervilha verde aqui carrega azinho, azinho. Esse é o genótipo. E fenótipo é a característica. A característica que a gente está carregando aqui é a cor, né? Fenótipo, pessoal. Eita! Fenótipo. A gente lembra de F de fora, característica de fora. Então, se eu tô analisando, por exemplo, a cor dos olhos de alguém, o fenótipo é a cor dos olhos, né? O meu fenótipo, a cor dos meus olhos é castanho, né? De outra pessoa, o fenótipo pode ser o olho verde. Então, o fenótipo é a característica de fora, o que foi expressado, o que a gente consegue ver. Agora, genótipo é o conjunto ali de alelos que vão expressar o fenótipo. Reparem que o fenótipo depende do genótipo. Para eu ter a cor de olho castanho, né? Para esse fenótipo ser castanho, é necessário que o meu genótipo tenha ali alelos que vão ser expressados nessa característica. Então, se eu perguntasse aqui para vocês, qual é o fenótipo dessa ervilha? O fenótipo dessa ervilha é a cor amarela. Qual é o fenótipo característica de fora dessa ervilha? O fenótipo dessa ervilha aqui é verde. Agora, se eu perguntasse qual é o genótipo dessa ervilha? O genótipo dela é azão, azão, tá? Ou seja, são os alelos que ela carrega que expressam a característica amarela. E a gente consegue ver aqui, pessoal, uma questão de proporção e porcentagem também, né? Então, por exemplo, nessa primeira geração aqui, eu tenho 100% das ervilhas amarela, né? 100% das ervilhas vão dar amarela. Nessa geração aqui, F1. Quando eu cruzo amarela com verde, sendo essa amarela dominante, azão, azão,
e homozigota, sendo essa verde recessiva, azinho, azinha, homozigoto, certo? Eu só vou ter descendentes heterozigoto. Toda vez que cruzar azão, azão com azinho, azinho, a gente viu lá que vai dar azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Quer dizer que todo mundo vai dar heterozigoto, tendo ali a presença do azão, todo mundo vai sair amarelo, né? Porque o amarelo é o dominante. Tendo o azão na frente, é dominante, vai expressar a cor amarela. E aí, nessa segunda geração aqui, ó, que eu chamo de F2, quando eu cruzo duas amarelas heterozigotas, azão com azinho, azão, azinho, eu vou ter 4 descendentes. E desses 4 descendentes, a gente percebe que tem uma verde e 3 amarelas, né? Eu mostrei lá pra vocês no cruzamento. Então, aqui eu já não tenho mais 100% amarela, eu posso dizer que eu tenho 75% amarela e 25% verde, certo? Isso em porcentagem. Se eu fosse falar em proporção, eu diria que eu tenho 3 amarelas para uma verde. Isso aqui é uma proporção. 3 amarelas para uma verde. Isso aqui é porcentagem. 75% amarela, 25% verde, né? Pensando em 4 descendentes. Mas veja, essa proporção aqui é do fenótipo. Ou seja, 3 amarelas para uma verde. É uma proporção fenotípica, né? Que eu tô olhando a cor. Eu consigo fazer também uma proporção do genótipo. Ou seja, eu tenho um azão para 2 azão para um azinho. Essa proporção 1 para 2 para 1 é uma proporção genotípica. E a proporção 3 para 1 é uma proporção fenotípica. Então, qualquer outro exemplo, qualquer outro exercício que aparecer essa proporção e essa porcentagem vai entrar na primeira lei de Mendel, em que a gente tem a segregação, a separação aí dos alelos, expressando características. Aqui explica, então, por que os descendentes têm características próximas aos pais, né, parecidas, porque os pais vão doando ali, na verdade, segregando, separando os cromossomos, a gente viu isso lá em meiose, para poder justificar como esses descendentes vão apresentar as características dos pais, tá? Gente, aqui, né, nós temos um exemplo da apostila para a gente fazer a distribuição, né, o cruzamento em forma de tabela. Então, aqui nesse caso, ó, ele pegou um heterozigoto, azão, azinho, que é uma ervilha amarela, com outro heterozigoto, azão, azinho, que é outra ervilha amarela. Ao invés de fazer o chuveirinho lá, que eu fiz a distribuição, que nem matemática, né, que nem vocês fazem, é possível fazer isso através de uma tabela. Então, azão com azão vai dar azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então, é como uma forma de você ir preenchendo essa tabela. Quer ver? Vou preencher essa aqui com vocês, ó. Azão com azão, azão, azão. Tá? Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Tá? Aqui eu consigo ver que, né, essas duas ervilhas amarelas heterozigotas, foi possível formar aqui 3 descendentes amarelos e uma verde, tá? Que é aquela segunda geração nossa, né? Vamos ver aqui, ó. Essa segunda geração. Por que que 2 ervilhas amarelas pode dar uma verde? Porque elas carregam o alelo do recessivo. Não foi expressado nelas. Por que que essas ervilhas não são amarelas? Desculpa, verdes? Porque elas não têm o alelo azinho em dose dupla, né? O azinho ali tá escondidinho. Ele não vai ser expressado, ele só vai ser expressado em dose dupla. Então, pelos pais carregarem os alelos azinho, na hora da distribuição, eles podem mandar o azinho, azinho, e aí gerar uma cor verde, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, é isso. Na outra aula a gente vai falar, eu vou complementar essa primeira parte, a gente vai fazer exercício e eu vou explicar para vocês o heredograma, que é essa representação de gráfico, que a gente também consegue colocar ali a distribuição do genótipo, tá bom? Então, até a próxima, quer dizer, até amanhã, né, na aula. Beijos e até. Beijos, tchau.